Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Tem disputa Grenal por um zagueiro no mercado? Vamos falar sobre uma reunião que vai definir um futuro importante. E também desfalque para o técnico Roger na partida contra o Atlético Mineiro. Tudo isso você confere depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Eu quero começar falando sobre uma disputa no mercado. Sim, o Inter está buscando zagueiro. Isso não é novidade para vocês. Aliás, já trouxemos aqui a lista de reforços do Inter nesta janela. Um zagueiro, um primeiro volante principalmente, talvez um camisa 8 e um atacante, podendo ser um jogador de lado. Essa é a lista do Internacional para esta janela de correções na metade da temporada. E um zagueiro chama a atenção. Por quê? O Inter tem 7 zagueiros hoje. Vai perder no mínimo um, que é o Rohel, que está de saída, não vai renovar o seu contrato. Também existe a possibilidade do Kaique Rocha ser negociado nesta janela, jogador que não teve espaço com o técnico Roger. Com isso, Cleiton Sampaio recebeu uma sinalização do departamento de futebol do Inter que será utilizado mais no segundo semestre, que será aproveitado no segundo semestre desse ano, o que indica realmente uma possibilidade real de saída do Kaique Rocha. Mas a grande questão é, o Inter ainda pode perder mais um zagueiro, Vitão ou Vitor Gabriel, dois jogadores que chamam a atenção do mercado, tanto nacional como do exterior. Jogadores que sim podem ser vendidos nesta janela. Por isso o Inter busca um zagueiro. E um nome que foi cogitado e foi até dito que estaria em negociação com o Inter, apesar da negativa do staff do jogador, pelo menos na minha apuração, é o Rafael Tolói, jogador que estava na Itália há 10 anos na Atalanta, formação do pessoal do Vozes do Gigante. Pois bem, o pessoal que cobre Grêmio, alguns colegas jornalistas, setoristas do Grêmio, trouxeram a informação neste final de semana que o tricolor também observa a situação do zagueiro ex-São Paulo, ex-Goiás e ex-Atalanta. E pode haver aí uma disputa entre esses dois clubes. Eu até havia já trazido aqui no canal também que o Atlético Mineiro e o Santos eram outros clubes do Brasil, além do Goiás, que observavam a situação do Rafael Tolói. E repito aqui a informação que trouxe também na semana passada. Conversei com pessoas que cuidam da carreira do Tolói e o que me disseram foi o seguinte: a prioridade dele não é o futebol brasileiro, é permanecer na Europa. Mas tem um adendo: se um grande clube do Brasil procurar, aí a situação muda. O que eu entendi dessa declaração é mais ou menos isso. Para o Goiás a gente não volta, até porque o Goiás não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, tá na Série B, tá numa outra realidade. Mas para um time como Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, aí o Tolói estaria mais disposto a retornar ao futebol brasileiro. A minha opinião sincera, eu acho que hoje o Inter não precisa do Tolói, a não ser que o Inter venda o Vitão. E aí eu acho que vai precisar até mais do que o Tolói, vai precisar de um jogador até mais jovem, com mais projeção, com mais físico também, apesar do Tolói estar jogando aí na Europa há 10 anos, certamente está bem fisicamente, mas eu acho que o Inter precisaria até de um jogador melhor, um jogador acima, com a saída do Vitão. Mas o Tolói seria uma reposição adequada a esse negócio. Agora, se não vender o Vitão, se não vender o Vitor Gabriel, não sei se o Inter precisa de um jogador nível Tolói, um jogador que certamente será caro, valorizado no mercado e que estaria pegando aí uma fatia salarial que o Inter poderia encaixar, quem sabe, num primeiro volante. Então, essa é a minha opinião sobre Rafael Tolói no Internacional. E tem reunião importante nesta semana. Eu falei ainda na semana passada, um empresário importante está viajando ao Brasil para se encontrar com a direção do Internacional e o tema é Wesley, atacante que está sim muito na pauta do América do México. O time mexicano está disposto a oferecer 10 milhões de dólares pelo jogador. O Inter tem apenas 50% do passe, ou seja, ficaria com 5 milhões de dólares aproximadamente
quase 30 milhões de reais. O Inter quer mais, quer aproximadamente 6 milhões de dólares para si, 12 milhões no total do negócio. É essa a diferença que separa esse acordo, e esse empresário promete trazer uma proposta do clube mexicano, vai fazer a intermediação entre Inter e América. Lembrando que o técnico do América é André Jardine, profissional que conhece bastante o Inter, conhece o futebol brasileiro, é brasileiro, trabalhou como técnico profissional no São Paulo, não deu certo, depois foi para o México e acabou se consolidando. Hoje talvez seja o principal treinador do futebol mexicano, já venceu 2 campeonatos mexicanos com a equipe do América. Então é um cara de muito respeito e um cara que indicou o Wesley. Então os mexicanos certamente estão de olho e fazendo muito esforço para trazer o atacante do Internacional. A informação que trouxemos também no fim de semana é que o Inter já monitora alguns nomes do futebol sul-americano em busca, quem sabe, de uma reposição ao Wesley em caso de negócio concretizado. A semana promete ser de muita definição em relação a esse negócio. O Inter promete também fazer um jogo duro para tentar segurar um dos seus principais jogadores nessa temporada. Eu quero fechar esse conteúdo falando sobre desfalques, porque o Internacional treinou nesta manhã no CT Parque Gigante e, claro, intensificando a sua preparação para a partida contra o Galo na quinta-feira, duelo mais que importante, o último jogo antes da pausa de um mês para o Super Mundial. O Inter precisa vencer, precisa pontuar para não correr o risco de terminar esta primeira etapa do campeonato na zona de rebaixamento. Pois bem, o Roger não contará com Alan Patrick, está suspenso, não contará com Borré, Fernando e Vitinho, que estão no departamento médico, além de todos os outros jogadores que já estão há mais tempo no DM. Eu cito aqui Rocher, Bruno Gomes, Vitor Gabriel, Gabriel Mercado, jogadores que estão há mais tempo e também não voltam para essa partida contra o Atlético Mineiro. O Inter também não terá Gustavo Prado e Gabriel Carvalho, 2 jogadores que estão entregues às seleções, à seleção sub-20 brasileira que está no Egito fazendo amistosos. Esses 2 jogadores também são desfalques. Em compensação, o Roger tem de volta o Ronaldo, volante, que estava suspenso na última partida, volta ao time em tese como titular. Terá também o retorno de Ricardo Matias, que já está treinando desde a última quinta-feira com o grupo, e também pode ter o retorno de Valência, dependendo da utilização do jogador nesta terça-feira pela seleção equatoriana. Tá certo, pessoal? Volto ainda hoje à noite para a gente atualizar mais sobre o Internacional, informações que cheguem ao longo desta segunda-feira. Valeu! Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!